Shalom a todos, a paz esteja contigo, aqui Neemias Gomes, esse é o canal Verdade Revelada. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre 144.000, selamento, e por que nós cremos que esse número é realmente um número literal e final dos remanescentes vivos sobre a terra nesses últimos tempos. Eu gostaria de comentar com você sobre o selamento também, o momento em que ocorrerá, e eu acredito que está muito próximo. E também iremos falar sobre as características desse grupo seleto, que será reunido das 12 casas, as 12 tribos de Israel. E nós vamos começar lendo o Apocalipse 14, verso 1 em diante, onde diz: E olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte de Zion, o monte Sião, e com ele 144.000, tendo escrito em suas frontes o nome de seu Pai. Queridos, o selo do Altíssimo tem a ver com o nome do Eterno, Yud-Hei Vav-Hei Yahuwah. Esse tetragrama sagrado, ele contém o caráter do Pai. Ele é o Eu Sou, o grande Eu Sou, o Eterno, que será, o que será, que fará, o que será feito. É aquele que é para sempre, não muda. E aqui diz: ouvi uma voz dos céus como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. E cantava um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos longevos, os anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Então, por que essa ênfase aqui no verso 3 é importante? Eles foram comprados da terra. Porque, meus queridos, aqui denota que eles passaram por uma experiência única, os últimos dias. Tanto é que o Apocalipse 7 vai dizer: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Não quer dizer que são os únicos que serão salvos nos últimos dias, mas quer dizer que eles irão ser os vivos dos últimos dias. Foram comprados da terra. Denota que eles estavam juntos no mundo nos momentos finais. Não foi em um tempo passado, como alguns ensinam, não foi em outra época, mas nos últimos tempos. Lógico, além deles irão se salvar os mártires, aqueles que morreram pela fé, que negaram a marca da besta, e nós vamos entrar um pouco nesse aspecto, mas eles irão ser aqueles santos que serão uma resistência final contra o anticristo, contra a grande apostasia final. Aqui diz: e estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens, e estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados no meio dos homens para serem as primícias para o Eterno e para o Cordeiro. Esse é o verso 4. Queridos, não se contaminar com mulheres, nós necessariamente não estamos falando apenas da contaminação sexual. Nós estamos falando aqui de mulheres representando congregações falsas, caídas, o grande sistema da Babilônia, mas também nós estamos falando literalmente que eles não irão se prostituir, eles não irão se sodomizar como o restante do mundo durante o reinado do antimessias. Eles já estão falando que no futuro não haverá nenhum tipo de cumplicidade entre casais ou fidelidade. Tudo será ao bel prazer, e assim que será o governo do antimessias. E nós estamos vendo que eles se manterão incontaminados. Eles não se contaminarão. Aqui vai dizer também que eles foram comprados no meio dos homens para serem as primícias para o Eterno e para o Cordeiro. Então, as primícias é um conceito na agricultura que quer dizer o melhor da terra, o melhor fruto. Ou seja, eles são o grupo que irá assinalar a vitória final do remanescente e também irá possibilitar a vinda do Messias, irá também participar da ressurreição dos justos. Eles irão compor uma elite, um pelotão de elite no fronte de batalha final. Eles irão fazer parte daqueles que irão reinar com o Messias. Agora, uma coisa importante
que é omitida quando você estuda teologia, quando você está no sistema religioso, é que 144 mil são das 12 tribos de Israel. E muitos perguntam, onde estão as 12 tribos de Israel? Tiago, capítulo 1, vai falar que elas estão dispersas sobre toda a terra. E não são 144 mil judeus, como o sistema religioso ensina, porque Judá é apenas uma das 12 tribos. Nós estamos falando de 12 mil de cada tribo. E aqui está escrito assim: e eu vi o número dos que foram assinalados com selo, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse é o verso 4. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12 mil. E por que começa com Judá? Porque Judá foi a tribo que permaneceu fiel, apesar da apostasia dos outros irmãos mais velhos, como Ruben, Simeão, Levi. Então Yehudá é a tribo que começa a lista. A tribo de Judá, os judeus são a primeira tribo. Então tem a tribo de Ruben, 12 mil, a tribo de Gade, 12 mil, a tribo de Asser, 12 mil, a tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassé, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de Yosef, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Uma coisa importante sobre as 12 tribos é que elas se dispersaram primeiramente no cativeiro assírio, 700 e pouco antes do Messias, e posteriormente elas se dispersaram no cativeiro babilônico em 605 antes do Messias, foram para a Índia, foram para a Europa, foram até para as Américas, né? Descendentes israelitas estiveram ali na África também, tribo de Manassés, ao ponto de se dispersar entre as nações. E isso foi bom porque o Eterno vai poder reunir pessoas de todas as nações que, como a Torá diz, como orvalho cairia sobre toda a terra, a fim de operar ali a vontade do Pai, né? Em misturar mais ou menos ali essa semente de Israel com o restante das nações gentílicas para retornar à casa de Israel, todos juntos como um só povo. E um ponto importante sobre o selamento dos 144 mil é que diz assim no verso 3: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso poderoso. Então, o selo do Altíssimo, dado pelos 144 mil, irá guardá-los das pragas que vão cair sobre a terra. Estou falando das 7 trombetas e estou falando também das 7 últimas pragas. O Apocalipse 8 vai dizer aqui que somente os que tinham o selo do Altíssimo não foram tocados pelas pragas. Olha só, Apocalipse capítulo 9 vai dizer o seguinte, aqui no verso 4 diz: foi-lhes dito que não fizessem dano à vegetação da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo do Eterno. Então, as trombetas caindo, nós estamos falando aqui quando começar a grande tribulação, na 5ª trombeta, né? Quando o anjo do abismo abre o poço, saem de lá as criaturas do abismo, o próprio Abaddon, o anti-Messias, sairá. Quando começar a grande tribulação, eles estarão protegidos, estarão selados. E por isso, queridos, eu acredito firmemente que nos tempos à frente de nós, quando houver o grande, que eles chamam de grande reinício, o apagão, 3 dias de escuridão e etc., vai ser o momento do selamento do povo do Eterno. Porque é o período que abre a grande tribulação, é o período que antecede essas trombetas. Estou falando da 5ª trombeta em diante. Os astros serão confusos na 4ª trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas. Nós estamos falando da grande escuridão que irá pairar sobre toda a terra, e é nesse momento de angústia que os salvos serão selados de uma vez por todas. Agora, eu pergunto, meus queridos, como você quer ser selado se você não consegue resistir a uma pequena prova como essa que está diante de nós aí? Alguns dizem assim: irmão, eu fui influenciado por pessoas e eu cedi. Outros dizem assim: não, eu tenho que trabalhar, então como eu iria trabalhar sem aceitar, né, esta tal imposição? Outros disseram assim: não, mas eu
preciso viajar. Eu careço de viajar, então eu tive que participar. Quando a Escritura diz, meus irmãos, para sermos fiéis até a morte, não é só até as restrições de viagem, as restrições de trabalho, não. É até a morte. Aí você imagina o que vão dizer quando não pudermos comprar e vender. As pessoas vão dizer, eu não posso morrer de fome, eu tenho que aceitar a marca. Então, as pequenas coisas já nos mostram quem já está desaprovado nesse cenário. Quem não pode ser um dos 144 mil. E essa é uma palavra fiel, acredite. O Apocalipse ele fala no capítulo 5, no capítulo 14, verso 5, perdão, na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono do Eterno. Falsidade, a mentira, não pode se achar nos 144 mil. Não pode se achar dolo, eles são irrepreensíveis. Eu acredito, meus queridos, que a única forma de você ser irrepreensível é realmente se desligar desse mundo ímpio. Se afastar dos ímpios. É você buscar santificação. É você buscar sair da contaminação. É você sair realmente de toda essa onda de influência maligna que está hoje permeando esse mundo. Não há outra maneira. Nós temos que perceber, queridos, que os 144 mil selados irão compor a elite de todos os tempos. E que oportunidade nós temos diante de nós. É simplesmente ser fiel. É não se contaminar com a apostasia, com a prostituição que aí está. De todo esse sistema religioso, de todos esses profetas falsos, de todas as mentiras que são contadas. Então, queridos, hoje é o chamado do Altíssimo para você se preparar. Os tempos à frente irão terminar o tempo do selamento também. Essa obra do selamento já está, digamos assim, em andamento. Ela irá terminar na abertura da grande tribulação, porque aí ninguém vai ser mais selado. Já vai estar selado para sobreviver aos tempos difíceis à frente. Que o Eterno direcione essa mensagem para quem precise ouvir e vamos ser fiéis até a morte. Nós somos a resistência. Shalom, shalom.